E olha, Yuri, quem volta conosco, que a gente já estava morrendo de saudade, é a nossa analista Fernanda Manhota, analista de internacional. Seja muito bem-vinda. Estávamos com muita saudade de você, que bom que você voltou. E olha, com uma missão importante, Manhota, como sempre. A gente está falando, o Brasil saiu do mapa da fome. Por quê? Qual que é a importância, né, desse relatório da ONU, Mapa da Fome, falando de maneira global? Boa tarde. Oi, Débora, Yuri, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham no 360. Estou feliz da vida de estar de volta, né? Tirar férias é sempre muito bom, mas voltar para o que a gente gosta é melhor ainda. Então, estou muito animada e começando uma semana emblemática, né, para os nossos temas internacionais com essa notícia. Essa é uma notícia super importante, Débora e Yuri, claro, para o governo que tem isso como bandeira e trata desse tema como prioridade de agenda, inclusive partidária, mas não só desse ponto de vista, né? Enquanto país, esse é um dado fundamental. Em primeiro lugar, porque mostra, né, uma superação, ainda que relativa, ainda que limitada, em relação a indicadores que dizem muito sobre o nosso próprio desenvolvimento, né? Como a Gabi trouxe agora, a gente está falando de mapear distribuição de renda, a gente está falando sobre entender qual o destino da produção. O Brasil, que é um grande produtor de alimentos, mas que até outro dia não conseguia dar acesso garantido a boa parte da sua própria população. A gente está falando também sobre combate à desigualdade. Então, o fato de nós termos saído de um índice pior e alcançado números melhores agora, mostra que existem políticas que estão sendo melhor direcionadas nesse sentido. E aí, falando no termo políticas, a relevância do documento em si é que, para além de um número, ele funciona como um grande guia, tanto para a gente entender como está a situação dos países em matéria de segurança alimentar em geral, quanto para guiar políticas públicas, né? Então, analisar os programas sociais que estão sendo conduzidos, pensar em iniciativas de coordenação entre países. Ele é uma espécie assim de mapa do tesouro, é um documento que tem grande credibilidade, que se debruça sobre dados bastante profundos, né? Como a Gabi mencionava, a metodologia passa por uma série de etapas e vai, de fato, no coração do problema. Eu estava aqui, por curiosidade, fazendo o escrutínio dos dados mais antigos e olha que coisa interessante, né? O Brasil, nos anos 90, lá no comecinho dos anos 90, não é há muito tempo atrás, chegou a bater 15% de subnutrição, quer dizer, era muito grave. Depois, no comecinho dos anos 2000, 2003, mais ou menos, os dados dão conta de que chegamos a algo em torno de 10, baixou um pouco em uma década, mas ainda muito acima dos 2,5 que costuma ser a base, né, para sair do mapa da fome, como a gente bem disse aqui. E só depois de muitos anos investindo em políticas interministeriais e consistentes, de 2003 até basicamente 2014, é que vieram os primeiros resultados. Quer dizer, a gente saiu do mapa da fome pela primeira vez em 2014, depois voltou em 2021, pelas circunstâncias que já foram exploradas aqui, mas quer dizer, é um esforço de longa data, né? É preciso muito tempo, muito fôlego para conseguir recuperar o que se perde rapidamente. E, portanto, para nós, esse é um bom resultado. Quer dizer, o Brasil, mais uma vez, conseguiu superar esse desafio, que é um desafio grande para um país da dimensão continental e com a desigualdade que nós temos, né? Ainda longe dos 1,7 que nós já conseguimos alcançar em dado momento lá em 2014, 2015, mas com uma visão de futuro mais promissora. Então, eu diria, resumindo a ópera, Débora, que essa é uma boa notícia em matéria de como estão os brasileiros, longe do ideal, mas melhor do que já estiveram, pelo menos nesse curto prazo de 3 anos, e também é um indicador de o que a gente está fazendo de bom, que precisa ser continuado, é uma oportunidade de reavaliar o que talvez não esteja sendo tão eficiente, precisa ser melhorado, e também aprender com a experiência, né, com os casos bem-sucedidos mundo afora, para também usar essa curva de aprendizado internacional e buscar alternativas mais multilaterais. É um dia importante para um país em desenvolvimento como o Brasil, que tem como grande produtor de alimentos que abastece o mundo a obrigação de servir com dignidade aos seus, né?
Sem dúvida, Fernanda Manhota dando aula aqui no 360. Obrigada por enquanto, porque a Manhota tá achando que a volta dela das férias vai ser assim. Daqui a pouquinho ela volta, viu, Yuri Pita? Daí você bate um papinho com ela também, que eu sei que você está querendo fazer essa interação. Obrigada por enquanto, Fernanda Manhota.